Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você conferindo sempre aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 28 e 29 de setembro de 2022. Karina, marcando, portanto, o fechamento deste mês, já nas expectativas também para o mês de outubro, nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal, fazendo registro. Semana marcada também por muita expectativa em relação à questão das eleições, o que foi motivo, inclusive, de pronunciamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas o destaque do ponto de vista jurisdicional, ou seja, dos julgamentos propriamente ditos, é com relação a dois pontos. Um julgamento fechado, que também durou mais de uma sessão, e outro que está em pleno transcurso com a perspectiva de continuidade na próxima semana. Quais são esses temas, Karina? Dois temas no plenário dessa semana. Um deles, o julgamento de uma ação rescisória que foi proposta pela União com o objetivo de afastar uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal que havia sido dada em um recurso extraordinário. Isso há mais de 20 anos, mas o processo ainda rolava aqui do Supremo. Os ministros decidiram que, de fato, houve um erro naquela decisão que foi proferida no recurso extraordinário. Toda essa discussão tratava da constitucionalidade ou não da incidência de um determinado imposto de natureza federal, chamado IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e a sua validade sobre aqueles títulos e valores mobiliários e a sua incidência. Então, o que estava sendo discutido era se havia constitucionalidade, se devia ser validada a incidência do IOF sobre essas operações ou sobre o ouro. A decisão do recurso extraordinário considerou que sobre o ouro era constitucional, mas o pedido era sobre os títulos e valores mobiliários. Então, havia um equívoco na decisão dos ministros nesse recurso extraordinário, que acabou sendo corrigida no julgamento que foi finalizado nesta semana, na quarta-feira. E ainda na quarta-feira, os ministros deram início ao julgamento de uma ação que não é muito comum da gente ver aqui no Supremo, não é, Cadu? Não é muito comum estar na pauta, mas é uma das ações que podem ser propostas aqui, uma ação declaratória de constitucionalidade. É um tipo de ação que pode ser proposta aqui no Supremo, em que busca confirmar a constitucionalidade de uma lei federal em face da Constituição, portanto, para que ela seja mantida no ordenamento jurídico. E um dos pressupostos é que haja uma controvérsia jurídica relevante sobre essa constitucionalidade ou não. E o que foi trazido e foi iniciado o julgamento foi justamente uma ADC, como é chamada aqui no Supremo, questionando um acordo internacional firmado entre o Brasil e os Estados Unidos em matéria de assistência penal e que envolve a obtenção, olha só, de conteúdo de comunicação privada, de conversas que esteja sob o controle de provedores de aplicativo de internet e que estão situados no exterior. O ministro Gilmar Mendes é o relator dessa ação declaratória de constitucionalidade, acabou julgando parcialmente procedente, entendendo que pode haver esse acesso, mas fez algumas considerações em seu voto. Já votou também na sessão da quinta-feira o ministro André Mendonça, divergindo em parte do relator apenas apenas nos argumentos preliminares, entendeu que quem propôs a ação não teria legitimidade, não poderia ter proposto aquela ação e que também não teria o requisito fundamental para que essa ação seja proposta, que é a controvérsia jurídica relevante, mas vencido nesse ponto, ele disse, olha, eu discordo do relator nessas duas questões preliminares, mas se eu ficar vencido nas preliminares, voto com o relator na decisão de mérito, assim como o ministro Gilmar Mendes havia votado. Então, o julgamento acabou sendo suspenso e, como você disse no início, a expectativa é de que ele retorne na próxima sessão plenária, segundo divulgou a própria ministra-presidente, Rosa Weber. Quer dizer, o voto do ministro André Mendonça, nesse caso, adiantando um pouquinho, foi mais ou menos aquela situação. Acho que não deveria julgar, mas se julgar, concordo com o relator. Exatamente, essa é a ideia. Bom, vamos fatiar os temas da semana, começando primeiramente com a ação rescisória. Esse julgamento, na verdade, foi iniciado na semana anterior, na quinta-feira, dia 22 de setembro. E na sessão da quarta-feira desta semana, dia 28 de setembro, o Supremo Tribunal Federal, retomando o julgamento, por maioria, decidiu que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Marta Ferreira acompanhou todo o julgamento.
Essa questão foi levada ao plenário porque a União entrou com ação rescisória, aquela utilizada para tentar reverter uma decisão que já transitou em julgado. Isso porque, em 2000, o Supremo analisou um recurso extraordinário sobre a constitucionalidade de dispositivos da Lei 8.033 de 1990, que tratam de hipóteses de incidência do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Na ação, a União argumenta que o recurso discutia se era constitucional o IOF nas operações de títulos e valores mobiliários, e não sobre o ouro, como constou da decisão. O ministro Edson Fachin, relator do processo, votou pela procedência do pedido feito pela União, por entender que houve erro na decisão questionada ao não tratar do objeto do recurso. Segundo o ministro, o que se discutia não era a inconstitucionalidade do imposto sobre o ouro, mas sim a inconstitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, instituído por outro dispositivo da mesma Lei 8.033 de 1990. O erro fático consistente em considerar a incidência do IOF sobre ouro, ou seja, um ativo financeiro, ao invés de julgar a base de incidência como títulos e valores mobiliários, preenche os requisitos preconizados nos parágrafos 1º e 2º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973. Isto é, primeiro, admissão de fato inexistente e, segundo, não ocorrência de pronunciamento judicial sobre aquele fato. Nesses termos, entendo autorizada pelo ordenamento jurídico a rescindibilidade da decisão de mérito, então transitada em julgado. Por isso, à luz do conjunto fático probatório carreado aos autos pela parte autora, a solução dada pela decisão atacada, com base em um erro de fato verificável nos próprios autos, vai na linha de divergir do entendimento reiterado desse Supremo Tribunal Federal no que se refere à constitucionalidade da incidência do IOF sobre títulos e valores imobiliários. O revisor da ação, ministro Alexandre de Moraes, também votou pela nova análise do recurso, mas entendeu que o acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários, deveria ser reestabelecido. A ministra Carmen Lúcia acompanhou o voto do relator. Na retomada do julgamento, o ministro Nunes Marques seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes. É o caso, penso eu, de se negar provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Ante o exposto, pedindo novamente a mais respeitosa vênia aos que pensam de modo diferente, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir a decisão recidente e, prosseguindo no julgamento, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário 263.464 Bahia. Como efeito direto desse julgamento, deixa de existir o motivo jurídico pelo qual levantado precatório pela empresa na ação de cumprimento de sentença. Logo, a devolução dos valores é a medida que se impõe. Custos e honorários pela ré, à base de 10% sobre o valor da causa. Os ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Luiz Roberto Barroso também acompanharam o voto de Moraes. No pedido de procedência da ação rescisória já está embutido não apenas a rescisão da decisão que se quer invalidar, como também a prolação de uma nova decisão. O plenário decidiu por maioria que o IOF deve incidir sobre títulos e valores mobiliários. Nos termos agora assentados pelo ministro Edson Fachin, com procedência da ação rescisória, com a finalidade de desconstituir a decisão monocrática proferida no recurso extraordinário 263.464, de relatoria do saudoso ministro Maurício Corrêa, e em juízo rescisório, negando provimento ao recurso extraordinário. Karina, aqui há uma questão, eu não sei se está certo dizer processual, né? Porque, e é uma curiosidade, você tinha feito referência a ações pouco comuns no plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui é uma situação pouco comum, porque é uma ação rescisória, portanto, que visa modificar um determinado entendimento anterior, em outra ação, no caso, um recurso extraordinário, e aí houve um debate a respeito de se julgar
decisão que havia sido tomada anteriormente. Como é que é isso? Explica pra gente. Quando eu digo assim que é pouco comum, é porque não é toda a pauta de julgamentos, e a gente acompanha isso há bastante tempo, não é, Cadu? Toda quarta e quinta-feira. O que mais a gente se depara na pauta dirigida são recursos extraordinários, agravos em recurso, embargos de declaração, ação direta de inconstitucionalidade. Então, a ação rescisória, ela aparece de vez em quando, por isso que a gente diz que não é tão comum, da mesma forma como a ação declaratória de constitucionalidade. De vez em quando ela aparece, por isso a gente diz que não é tão comum. Mas vamos lá. A ação rescisória, como a gente havia dito no início, ela comporta um julgamento em 2 etapas. E até o ministro Luiz Roberto Barroso disse isso durante o julgamento dessa ação rescisória. Primeiro, os ministros vão decidir se aquilo que é alegado na ação rescisória e que busca se afastar uma decisão anteriormente proferida em um processo que já foi finalizado. Então, a gente fala, quando há o trânsito em julgado da sentença, não cabe mais recurso. Mas aquela decisão que faz coisa julgada, ela pode ainda ser desconstituída, ser afastada, ser modificada, se preenchidos os requisitos para a propositura desta ação rescisória. Então, quando você pensa que um processo já acabou definitivamente, ainda pode surgir uma oportunidade daquela decisão ser questionada novamente em juízo, desde que, vamos colocar isso em letras garrafais, não é? Estejam previstos requisitos para a propositura dessa ação rescisória. E esses requisitos estão lá no Código de Processo Civil. Muito bem, os ministros entenderam que era possível a propositura da ação rescisória e entenderam que sim, aquela decisão que havia sido dada em um recurso extraordinário, julgado aqui no Supremo há bastante tempo e cujo relator era o ministro já falecido, o ministro Maurício Correia, havia incidido em um erro de fato. Porque aquela decisão considerou que seria constitucional a incidência deste imposto federal, o IOF, sobre as operações envolvendo ouro. Mas o pedido no recurso era para verificar a validade da incidência do IOF sobre operações envolvendo títulos e valores mobiliários. Valores mobiliários são ações, debêntures, nessas situações. Então, os ministros entenderam que efetivamente a decisão deveria ser no sentido da constitucionalidade ou não sobre títulos e valores e não sobre o ouro. E aí julgaram procedente a ação rescisória para afastar aquela decisão do recurso extraordinário e julgaram procedente o recurso extraordinário para manter a decisão do TRF da primeira região, que havia considerado desta forma: é constitucional a incidência do IOF sobre títulos e valores mobiliários. Então, em duas etapas. Primeiro, julga a ação rescisória. Vamos afastar ou não a decisão do Supremo? Vamos afastar a decisão do Supremo. Agora, vamos decidir de que forma o recurso extraordinário. O ministro Edson Fachin ficou só na primeira fase no voto dele e foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, salvo engano, ministra Rosa Weber também, mas a maioria acompanhou o revisor, ministro Alexandre de Moraes, para avançar no tema, entendendo que o Código de Processo Civil permitia isso, e já colocaria-se um ponto final nessa discussão, que já há bastante tempo estava no Supremo Tribunal Federal. Então, cumpridas essas 2 etapas, a constitucionalidade do IOF sobre essas operações acaba sendo confirmada dentro de uma jurisprudência que já vinha sendo mantida aqui no próprio Supremo Tribunal Federal. E na pauta da mesma sessão, quarta-feira, dia 28 de setembro, ainda uma ação em que se pede a declaração de constitucionalidade de um acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos na área penal. A ação, proposta por uma associação de empresas de tecnologia, questiona decisões judiciais que, segundo elas, desrespeitam o acordo. Antes de voltarmos ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o julgamento propriamente dito, vamos saber um pouco mais sobre o assunto na reportagem de Carolina Chaves. A ação declaratória de constitucionalidade foi apresentada pela Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. A federação quer que as instâncias inferiores do Judiciário respeitem um acordo de assistência judiciária mútua, firmado entre o governo brasileiro e o dos Estados Unidos. A norma assinada em 2001 permite que o Brasil tenha acesso aos dados de brasileiros para investigações criminais que envolvam pessoas, bens e valores situados fora do Brasil.
No STF, a federação afirma que decisões judiciais impõem sanções e multas para forçar empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que têm filiais no Brasil, a fornecer informações em investigações sem seguir os trâmites previstos no acordo. Para as empresas, essas medidas contrariam princípios como direito ao contraditório, ampla defesa e de livre iniciativa. A federação alega ainda que os provedores que atuam no Brasil estão submetidos à legislação do país de origem e, por isso, as decisões judiciais provocam um desequilíbrio no setor. A ação foi apresentada ao STF em 2017. Em fevereiro de 2020, o ministro Gilmar Mendes realizou uma audiência pública para ouvir órgãos públicos e privados sobre o tema. As informações reunidas no debate devem auxiliar os ministros no julgamento do tema. E como foi o início deste julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, a gente confere depois do intervalo. Continue com a gente. Voltamos já. Estamos de volta com o Plenárias. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou nesta semana o julgamento da ação que discute a obtenção de dados de provedores de internet no exterior. Lembrando que o início do julgamento foi na quarta-feira, dia 28 de setembro, com continuidade na sessão do dia seguinte, quinta-feira, dia 29. Como vamos conferir na reportagem de Marta Ferreira, o caso envolve acordo de assistência judiciária em matéria penal entre os governos brasileiro e norte-americano, promulgado por decreto federal. Promulgado pelo Decreto Federal 3.810 de 2001, o acordo trata da obtenção de conteúdo de comunicação privada sob controle de provedores de aplicativos de internet sediados fora do país. De acordo com o processo, alguns tribunais de segunda instância entendem que os dados somente poderiam ser obtidos por carta rogatória ou acordo de cooperação. Ao pacificar a questão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o acesso a esses dados também pode se dar por decisão judicial direcionada à filial da empresa com sede ou filial no país, mesmo que elas não tenham a custódia ou controle dos dados. Em 2020, foi realizada uma audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes, relator da ação, para discutir o tema. O plenário, então, começou a julgar esse processo. Para a CESPRO Nacional, autora da ação, a liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, a proteção da privacidade dos dados pessoais e a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet não podem conflitar com os princípios estabelecidos em lei. Já a União defendeu a constitucionalidade da norma, desde que seja reconhecido o caráter complementar do EMILAT e das regras processuais sobre carta rogatória. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, trouxe dados que foram apresentados durante a audiência pública sobre o assunto. As informações prestadas na audiência pública e replicadas nos autos apontam que, em relação aos pedidos de quebra de sigilo e obtenção de dados telemáticos nos Estados Unidos, em dados consolidados de 2014 a 2017, 28 pedidos ainda se encontram em andamento, sendo que 8 foram enviados em 2014, outros 8 em 2015, 5 em 2016 e 7 em 2017. Ademais, as autoridades brasileiras apenas obtiveram respostas positivas em 22,5% dos casos, o que reforça a conclusão dos representantes do Poder Executivo e do Ministério Público no que se refere ao baixo índice de efetividade desses pedidos de assistência jurídica enviados aos Estados Unidos para a quebra de sigilo de dados ou obtenção de informações telemáticas. Gilmar Mendes, então, votou pela parcial procedência da ação, sugerindo que os poderes executivo e legislativo tomem providências para aperfeiçoar as leis brasileiras, especialmente a Lei de Proteção de Dados, para fins penais. Conheço da ADC, voto para julgar parcialmente procedente o pedido formulado à inicial para declarar a constitucionalidade dos dispositivos indicados, sem prejuízo da possibilidade de solicitação direta de dados e comunicações eletrônicas das autoridades
nacionais a empresas de tecnologia nas específicas hipóteses do artigo 11 do Marco Civil da Internet e do artigo 18 da Convenção de Budapeste, ou seja, nos casos de atividades de coleta e tratamento de dados no país, de posse ou controle de dados por empresa com representação no Brasil e de crimes cometidos por indivíduos localizados em território nacional. Voto outro sim para que o Tribunal faça a comunicação desta decisão ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo para que adotem as providências necessárias ao aperfeiçoamento do quadro legislativo com a discussão e aprovação do projeto de Lei Geral de Proteção de Dados para fins penais, LGPD penal, e de novos acordos bilaterais ou multilaterais para obtenção de dados e comunicações eletrônicas, como, por exemplo, a celebração do acordo executivo definido a partir do Cloud Act. E nós continuamos acompanhando esse julgamento na próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E nesta quinta-feira, na abertura da sessão plenária do STF, a presidente da Suprema Corte, ministra Rosa Weber, reiterou a confiança na Justiça Eleitoral às vésperas das eleições de 2022. Reiterando minha irrestrita confiança na Justiça Eleitoral quanto à integridade das eleições e à legitimidade dos resultados eleitorais. E a minha convicção de que teremos no próximo dia 2 de outubro, domingo, sob o firme comando do ministro Alexandre, eleições limpas, transparentes, seguras e com paz, a fortalecer o nosso Estado democrático de direito. E também na sessão do STF da quinta-feira, a última do mês de setembro e também a última antes das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, garantiu à população brasileira segurança e tranquilidade no dia das eleições. Todas as eleitoras e todos os eleitores podem ter certeza e tranquilidade que poderão se dirigir às sessões eleitorais tranquilamente, expor a sua posição ideológica, votando no candidato ou nos candidatos que escolherem. Isso é muito importante para evitarmos esse discurso de ódio, esse discurso de violência de parte de alguns radicais. A maioria do povo brasileiro, eu diria, a imensa maioria do povo brasileiro quer tranquilidade e segurança para votar nas eleições. Não serão permitidos os celulares no momento do voto, no momento de depositar o seu voto na urna eletrônica. Isso é muito importante porque garante a tranquilidade ao eleitor da liberdade do seu voto em virtude do sigilo. Sabemos nós que, por vários motivos, às vezes corrupção, às vezes milícias, ameaça, o eleitor é obrigado a filmar o seu voto até o momento da confirmação, para depois mostrar para alguém. Da mesma maneira, para garantir a necessária segurança da eleitora, do eleitor, dos servidores da Justiça Eleitoral, que realizam um belíssimo trabalho, e dos mesários, de mais de 1.800.000 mesários, está proibido o porte de arma num raio de 100 metros das sessões eleitorais. Dia de votação não é dia de andar armado. A arma do cidadão, a arma do eleitor, como bem lembrou hoje pela manhã a ministra Carmen Lúcia, a arma é o voto. É com essa arma que ele pode melhorar a sua vida, é com essa arma que ele pode melhorar os destinos do país. E mais, também proibimos o transporte e a posse de armas no dia da eleição, no dia anterior e no dia posterior, ou seja, sábado, domingo e segunda, de colecionadores, caçadores e atiradores. Para que nós possamos manter uma tradição democrática brasileira construída desde da Constituição de 1988. Dia de eleição é dia de festa. Dia de eleição é a grande festa da democracia, não é dia de ódio, não é dia de violência, não é dia de agressão, não é dia de xingamento, é dia de festa. Cada um vai com a camisa do time que quiser,
cada um vai trajado como quiser, porque o que importa é que os brasileiros livremente depositem os brasileiros e as brasileiras livremente depositem o seu voto na urna eletrônica. Só, inclusive, lembrando, o nosso programa Plenárias, ele estreia no sábado, às 7h30 da manhã, tem reprise também no domingo. Portanto, você poderá acompanhar, você talvez esteja acompanhando agora, inclusive, na véspera da eleição e até no dia da eleição. E a gente aproveita para desejar a você um bom voto. Mas o programa também é reprisado durante a semana, só para esclarecer, porque talvez o telespectador assista o programa justamente no período de reprise, quando talvez já tenhamos, inclusive, o resultado destas eleições de 2022. De qualquer maneira, fica o nosso desejo de bom voto neste domingo. Karina, agora, depois das eleições, de qualquer maneira, sessão plenária na quarta e na quinta-feira, mais decisões do Supremo Tribunal Federal, a gente acompanhando. Exatamente, Ricardo. Quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente acompanha o julgamento dessa ADC que comentamos aqui, que possivelmente deve continuar, e também no final de semana, no Plenárias. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela companhia. E continue conosco aqui, na TV Justiça.